Olá, boa noite, pessoal. Essa é mais uma análise de artigo aqui. Hoje a gente vai analisar uma meta-análise que comparou o efeito de você pular ou não pular o café da manhã em parâmetros antropométricos, como peso, percentual de gordura, IMC e essas coisas. E essa meta-análise, ela é feita por esses caras aqui, né? Principalmente o David Ellison e o Andrew Brown. São pesquisadores aí que têm bastante histórico em pesquisa metodológica, de fazer pesquisa com métodos. Mas a gente vai ver aqui que a meta-análise tem algumas limitações inerentes, não dos próprios métodos dela, mas sim de como, de quão incerto é o corpo de evidências. E meu nome é Gabriel, eu sou mestrando pelo Instituto de Bioquímica Médica e eu estou analisando aqui o estudo hoje, como sempre, com o Caio Loureiro, que é estudante de nutrição na Unirio. Eu sou formado pela Unirio também, sou nutricionista formado pela Unirio. Então, gostaria de passar a palavra para você, Caio, para a gente dar uma introduzida sobre esse tema aí do café da manhã. Eles já falam aqui, né? Eles já dão eles já dão um hint aqui para a gente de que os estudos, né, até pouco tempo atrás, era muito de estudo seccional. A evidência vinha muito de estudo seccional. E aí, até o Dr. Oz, né, ele falou sobre isso já. Então, é um assunto meio quente, meio polêmico na nutrição. Eu queria que você discutisse um pouco sobre isso, essa questão do pular o café da manhã. Beleza. Como o Gabriel me apresentou aí, sou o Caio, estudante de nutrição da Unirio, e essa questão de pular o café da manhã ou não, né? é, Tem algumas vertentes de áreas assim que acabam estudando isso. A gente pode falar até da parte da crononutrição, embora não seja o principal objetivo desse estudo, né? A gente já trouxe em alguns artigos anteriores, né? Que consumir mais carboidratos pela manhã poderia melhorar a resposta de sensibilidade à insulina, só que não foi esse o desfecho nesse caso, né? Esse estudo ele avaliou apenas as mudanças tanto na composição corporal, né, em relação a peso e IMC, né, medidores antropométricos mesmo, e no caso a gente tem que pensar que tipo o que vai levar à perda de peso e à perda de gordura é o balanço calórico. Então, provavelmente, o que influenciaria, né, a forma que pular ou não o café da manhã influenciaria é na ingestão calórica total, né? Talvez as pessoas que consomem café da manhã acabam consumindo mais calorias o dia inteiro, ou talvez não, talvez menos, porque talvez pudesse haver algum tipo de compensação, né? Por exemplo, a pessoa não consome café da manhã e fica com mais fome de noite e acaba consumindo muito mais. E aí, o que esse estudo trouxe, na verdade, foram diversos ensaios clínicos randomizados, né? Que eles avaliaram, tipo, eles avaliaram uma intervenção que consumia café da manhã e outros que pulavam café da manhã. Porém, como a gente vai detalhar um pouco mais à frente, eles não controlavam a composição desse café da manhã, e eles também não verificavam a ingestão calórica no dia inteiro para entender um pouco o que causou isso. Se a gente pensa em composição do café da manhã, talvez uma dieta, um café da manhã com uma quantidade maior de proteínas e fibras, aí sim poderia ter um efeito positivo em relação à saciedade e em relação à composição corporal. Mas aí, no caso, como a gente vai detalhar um pouco mais à frente, acaba que com esse estudo a gente não consegue dizer isso. Os desfechos analisados pela meta-análise foram peso corporal, IMC, percentual de gordura, massa fat mass, né, massa gordurosa, massa magra, circunferência de cintura e a razão cintura quadril. Também eles mediram o diâmetro abdominal sagital e o índice de massa gordurosa. Eles fizeram algumas análises aqui de subgrupo e tal, que depois a gente vai entrar nisso. Mas a conclusão geral é que não existe um efeito discernível
de comer ou pular o café da manhã nesses desfechos aí, que são desfechos antropométricos relacionados à obesidade, quando colocando em conjunto os estudos que tem, eles já falam aqui, né, que tem substancial heterogeneidade e algumas vezes heterogeneidade estatística. Ele acha que, por exemplo, para um desfecho, eles acham aqui um I² de 78,7 para circunferência da cintura, né? Então, isso aqui é uma heterogeneidade substancial. O que seria esse I² de heterogeneidade? É o que varia entre os estudos além do erro aleatório. É o que é atribuível, por exemplo, a diferenças entre como foi medido, por exemplo, a circunferência da cintura, critérios de elegibilidade do estudo, por exemplo, como que os participantes foram incluídos no estudo, quais são os participantes, qual é a idade, não tem mensuração, por exemplo, a quantificação certa da dieta, então pode ser também uma fonte de heterogeneidade. Então, a conclusão aqui deles é que, basicamente, muito do que se é falado sobre pular café da manhã, como eles introduzem aqui, vem de estudos observacionais, principalmente estudos seccionais. E existe uma oratória na mídia e tudo mais confusa sobre isso, de pular ou não pular o café da manhã. E aí eles decidiram realizar uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise, para sintetizar os ensaios clínicos randomizados, que seriam, né, estudos com menor risco de viés em média do que os estudos observacionais, e que poderiam ver realmente a eficácia de pular o café da manhã em desfechos relacionados à obesidade, para tentar meio que fechar essa questão, né? Será que pular café da manhã importa ou não importa? Como eles mesmos falam, o corpo de evidência, até os próprios ensaios clínicos, eles têm baixo tamanho da amostra ainda e substancial heterogeneidade. E a gente vai ver que todos os resultados, na verdade, são todos os efeitos sumários das meta-análises, tudo que foi, depois de sintetizar os estudos, os efeitos são nulos, ou seja, pular o café da manhã não tem um efeito discernível, como eles falam ali, nesses desfechos de circunferência, perda de peso, massa livre de gordura, massa gordurosa e tudo mais, com base na evidência que a gente tem disponível. Essa meta-análise, o que é interessante é que ela pode servir, como são estudos ainda talvez preliminares, ela pode servir para um estudo maior, grande, que estime que tenha uma amostra necessária para identificar um efeito mais interessante e um estudo maior para tentar fechar essa questão aí sobre se o café da manhã importa ou não importa. Provavelmente não importa, porque o que importa realmente, como o Caio falou, é a questão do balanço energético diário, né, a longo prazo. Sim, sim. Então, a gente vai acabar falando um pouco mais dessa discussão um pouco mais à frente. Já posso começar falando um pouco sobre critérios de inclusão ou você quer ainda falar alguma coisa? Não, pode falar. Tá, então vou começar assim pelos métodos do estudo. Então, eles incluíram em médias que foram 10 estudos, e os estudos eles tinham uma condição de pular o café da manhã ou de comer o café da manhã. Inclusive, alguns dos estudos eles tinham três braços. Por exemplo, teve um dos estudos que tinha pular o café da manhã com baixa proteína e com alta proteína. E eles agruparam o de baixa proteína e alta proteína como se fosse do mesmo grupo, que seria o grupo de comer o café da manhã. E isso daí é justamente uma das fontes de heterogeneidade, porque a gente está trabalhando com composições de macronutrientes diferentes no café da manhã, né? Ainda mais a proteína, no caso que poderia ter um efeito mais de saciedade. Além disso, eles utilizaram como critério qualquer tipo de ensaio clínico randomizado de mais de 72 horas, porque o que eles justificam é que acima de 72 horas, as mudanças do peso corporal seria de fato por conta de alguma diferença tecidual e não somente por variações hídricas, assim, do status hídrico. Porém, assim,
tipo, alguns estudos tinham 9 participantes. Então é difícil que um estudo onde assim não tem uma intervenção para você perder peso, é difícil esperar que os caras vão ter realmente uma perda de peso significativa nesse curto período de tempo. Além disso, eles escolheram participantes que tinham peso normal, é, participantes com sobrepeso e com obesidade e sem doenças que iriam influenciar o peso. Também eles incluíram tanto adolescentes quanto adultos, né, uma população bastante diferente. E como exclusão, eles excluíram tipo, essas comorbidades que podem influenciar o peso e também algumas intervenções que tinham fatores confundidores, né, que na verdade eram intervenções que não foram principalmente para verificar o efeito do café da manhã ou de pular o café da manhã. Elas estavam buscando outra coisa, tinham outra pergunta de pesquisa, porém acabou que no desenho do estudo eles tinham essa questão de pular o café da manhã ou não. Esses estudos foram excluídos porque de fato não foi o objetivo deles avaliar a ausência ou o consumo de café da manhã. Então, é basicamente isso dos critérios de inclusão. Tem mais algum? Os fatores confundidores, um exemplo aqui que ele dá bastante clássico aqui, por exemplo, intervenções comportamentais com múltiplos componentes, para você pular ou incluir o café da manhã em pessoas que normalmente pulam o café da manhã, sabe? Então, tipo, são coisas além de, tipo, pular ou não pular, sabe? Então, você pode ter... A pessoa pode adotar outros hábitos além do que somente o pular ou não pular o café da manhã com a intervenção. Tipo, ela pode... eu vou começar a tomar... eu não fazia antes, né? Eu vou ter um grupo que não faz café da manhã, mais um grupo que faz café da manhã, e por causa dessa intervenção multicomponente, que poderia ser, por exemplo, vou fazer aqui uma intervenção nutricional de educação alimentar e nutricional para os indivíduos. Então, os caras, eles não só vão começar a consumir o café da manhã, como eles vão melhorar a qualidade da dieta, como eles vão começar a se alimentar de forma mais saudável. Isso poderia ser um fator confundidor grave. Então, por isso que foi excluído, né? Estudos que fizessem isso. Desculpa, Caio, eu te cortei, pode continuar, só para complementar essa questão aí do confundimento. Não, tranquilo, falou bem. E outra questão também foi que eles excluíram intervenções onde os caras tinham um propósito de perda de peso, né? Eles só mantiveram os estudos onde você não tinha nenhum objetivo relacionado a peso ou estética, né? E a gente pode pensar que, por exemplo, talvez se eu estivesse trabalhando com uma intervenção onde eu peço para o participante onde o objetivo do participante é perder peso, talvez ele tivesse uma diminuição do apetite por conta de pular o café da manhã, porque no caso o intuito dele era concentrar as refeições em menos quantidades assim, e talvez isso teria algum efeito diferente por conta da vontade do participante de perder peso, né? No caso eram pessoas no caso em vida livre, assim, que não tinham nenhum objetivo em relação à perda de peso. E aí, nessa imagem aí que o Gabriel mostrou, a gente pode ver que o horário onde eles começavam a consumir o café da manhã era diferente. A gente consegue ver na coluna do skipping que alguns participantes, em alguns estudos, os participantes começavam a consumir o café da manhã às 11h30, em outros estudos era 10h30. Então, assim, por exemplo, se for para algumas pessoas, 10h30 é o horário de um café da manhã normal. E isso daí era o grupo que pulava o café da manhã. Então, assim, existe uma diferença tanto a nível pessoal, né, cada pessoa assim, quanto também cultural. Alguns países eles têm um café da manhã mais tarde, outros têm um café da manhã mais cedo. Então, como esse estudo ele incluiu ensaios clínicos randomizados de diversos países, acredito que também possa ter sido outro confundimento, né? O que de fato seria definido como café da manhã? É difícil por conta dessa diferença cultural entre os países. Tudo isso que a gente está conversando, tudo isso que você levantou, né, Caio, essas diferenças e tal, na verdade, como você bem pontuou, né, a gente pode botar muitas coisas do que você falou como fonte de heterogeneidade, certo?
fonte de diferenças realmente entre os estudos, por exemplo, diferença entre os horários do café da manhã, né? Diferença entre a idade dos indivíduos, diferença entre o tempo o tempo de duração do estudo, né? Aqui a gente vai ver aqui, ó, que tem estudo aqui que tem 6 semanas, tem estudo que tem 16 semanas, tem estudo que tem 4 semanas, tem estudo que só tem 1 semana e pouquinho. Então, tudo isso são fontes de heterogeneidade. Então, se a gente vai ver aqui o resultado, enfim, a meta-análise em si, porque a meta-análise é isso aqui, cada quadradinho vai ser um estudo e ele vai ter um tamanho de efeito. Então, aqui, por exemplo, nesse estudo aqui, vou pegar um que seja mais fácil de falar. Nesse estudo aqui do sei lá, Glibter, sei lá, não sei como é que se fala isso. Nenhum desses é fácil de falar. Nenhum desses, né? Mas tudo bem. Aqui a perda de peso foi aqui em média de 2 quilos, vamos dizer assim, né? Mais ou menos olhando aqui pelo gráfico. 3 aqui seria o meio. Aqui está mais ou menos 1,5. Os caras perderam quem pulou café da manhã perdeu 1,5 quilos. A média de peso foi 1,5 quilos menor do que quem consumiu o café da manhã. Mas a gente vê raros casos onde isso acontece. E nesse estudo aqui, o efeito é estatisticamente significante, porque ele não cruza a região do zero, o intervalo de confiança, tá? Mas em vários outros estudos você tem aqui que os efeitos eles cruzam a linha do zero, tá vendo? Então são efeitos que, por mais que você encontre aqui, por exemplo, que quem consome café da manhã tem em média no final do estudo 3 quilos a menos do que quem pula o café da manhã tem, em média, 3 quilos a menos do que quem consome o café da manhã, essa estimativa do estudo está bastante imprecisa. Ela é bastante compatível com um cenário de muita perda, de 6 quilos, de muita diferença entre as médias, ou também é bastante compatível com um cenário nulo, onde a hipótese nula seria verdadeira, onde, enfim, não há diferença entre as dietas, certo? Então você vê que é meio que um parâmetro, é meio que uma tendência geral dessa meta-análise. Muita coisa cruzando a linha da nulidade, né? Aqui a linha do zero, né? A linha do zero para peso, para IMC, para percentual de gordura, para massa gordurosa, para massa magra, para circunferência de cintura, para razão cintura-quadril. E o efeito sumário, que na verdade é o efeito resumido de todos esses estudos aqui, que é o diamantezinho, ele também cruza, ele é compatível com um cenário onde não existe o efeito de pular o café da manhã sobre os desfechos que estão sendo analisados, que são esses aqui que eu acabei de mencionar, tá? A gente vê aqui nesse gráfico de meta-análise que, na verdade, nem são os estudos que têm maior tamanho da amostra, que é o N, né? É o tamanho da amostra do estudo, que tem maior peso sobre a meta-análise, e sim, são os estudos que têm a menor variabilidade sobre a estimativa do efeito. Então, esse cara daqui, ó, ele tem 109 participantes. Só que ele tem uma variaçãozinha maior do que esse aqui, que teve só 10 participantes. Então, esse cara aqui que teve só 10 participantes, mas os valores variaram um pouco, ele acaba tendo possivelmente um peso maior. O quadrado, quanto maior o tamanho do quadrado, mais peso o estudo tem na meta-análise. Então, até que ponto isso também não é um problema, enfim, até que ponto isso também não está influenciando o resultado da meta-análise. A gente tentou, né, pensar em por que os estudos maiores estariam com mais erro, vamos dizer assim, do que os estudos menores, mas a gente não conseguiu chegar a uma conclusão sólida sobre isso. Por que os estudos maiores eles estão com medidas mais mal estimadas do que
não mais mal estimadas, mas têm um erro aleatório maior do que os estudos menores. Geralmente é o contrário, né? Geralmente os estudos maiores eles tendem a ter mais precisão da estimativa do tamanho de efeito, que seria a diferença entre médias aqui, né? Quando eu falo tamanho de efeito, eu estou falando de diferença entre médias entre um grupo que realiza o café da manhã e um grupo que pula o café da manhã, porque todos os estudos são assim, certo? É café da manhã contra quem pula o café da manhã, o estudo de Betts. Esse outro aqui, Childs Hurry, sei lá, é quem consome café da manhã contra quem pula. Aí a gente vai ter as diferenças entre médias e aí a gente vai ter para cada estudo um tamanho de efeito, que pode ser meta-analisado e chegar a um efeito final. Pode falar, Caio. Então, o que eu estava pensando é que, assim, existem, tipo, realmente, quando a amostra é maior, é mais comum que o estudo seja mais preciso. Mas pode ser que esses estudos com uma amostra maior, eles talvez não tinham um controle dietético tão grande, talvez alguma coisa assim. A composição dos alimentos dos participantes variava mais, então talvez pode ser por conta disso. Mas são vários fatores que poderiam ter aumentado essa heterogeneidade, né? Tanto relativo à população quanto à intervenção do estudo. Então fica difícil de saber exatamente o porquê que isso ocorreu. Talvez os estudos maiores poderiam ser mais em condições menos controladas, né? Quem sabe? Mais free living, né? Vamos dizer assim. E os estudos menores são em condições mais controladas. Isso. Pode ser que sim. Eles citam aqui uma estatística chamada Prediction Interval, que na verdade é o intervalo de confiança em cima da estimativa final do efeito, né? Então, assim seria basicamente, a gente está 95% confiante de que o resultado, a estimativa final, a medida sumária, para, por exemplo, a IMC, 95% das vezes a longo prazo, ela vai estar entre essa faixa de valores aqui, que eu vou dar um zoom aqui. Se a gente repetir esse estudo, se a gente repetisse essa meta-análise com estudos diferentes, mas eles, né, parecidos entre si, não, com estudos iguais, né? Se a gente fizesse replicações desses estudos e ressintetizasse essa meta-análise, a gente estaria 95% confiante de que o valor real estaria contido aqui. Então, no fundo, a gente ainda está incerto, porque o intervalo de predição, que é o prediction interval, ele ainda está dizendo que é possível aqui a gente ter um cenário de perda e a gente ter um cenário de favorecendo os skippers ou favorecendo os que consomem breakfast. Então, assim, a gente está muito incerto. A conclusão é que a literatura, os caras, eles foram felizes, porque muita coisa vinha de estudo observacional, como eles falaram aqui, muita coisa vinha de estudo observacional, e eles foram felizes em fazer uma meta-análise, mesmo tendo muita limitação da literatura dos ensaios clínicos, eles foram felizes em fazer uma meta-análise em cima desses ensaios clínicos que são que tem muitas limitações, que tem muita fonte de heterogeneidade, que tem muito pouco controle, porque isso abre margem para a gente dizer assim, olha, com base na melhor evidência disponível, a gente não pode falar que somente pular café da manhã, sem você, por exemplo, não está vendo que tipo, pular café da manhã controlando pro controle, pro consumo energético, né, Caio? Então, aqui, somente pular o café da manhã, o efeito de somente pular o café da manhã não faz diferença nenhuma. Com base na melhor... não quer dizer que não faz diferença nenhuma, mas sim que a gente está incerto sobre a eficácia dessa intervenção. A gente não tem estudos suficientes para concluir se há um efeito ou se não há um efeito. Isso. Uma análise interessante que eles fizeram, só que eles não divulgaram no paper principal, e sim nos materiais suplementares, foi que eles avaliaram se, tipo, os participantes que consumiam café da manhã habitualmente,
No caso, quando eles pulavam o café da manhã ou mantinham o café da manhã, eles tinham uma resposta positiva ou negativa no IMC. E eles encontraram que os participantes que consumiam café da manhã habitualmente, quando na intervenção eles tinham esse consumo também, eles acabavam tendo uma redução do IMC. Então, embora eles não detalharam isso no estudo, pode ser que faz sentido até por plausibilidade biológica, de fato, que a gente sempre fala que é importante você ter a formação de bons hábitos alimentares, que eles facilitam, né? Tanto na perda de peso quanto em outros desfechos de saúde. Então, pode ser que realmente o caso, o que o paciente ele tem mais facilidade de seguir, né? Essa questão do que ele tem mais facilidade em formar hábitos. Tem gente que acaba não tendo muita fome de manhã, então para essa pessoa pode ser mais conveniente pular o café da manhã, ou no caso ela tem que trabalhar cedo, então não tem nem muito tempo para tomar café da manhã. Em contrapartida, algumas pessoas que têm mais fome, pode ser interessante também. Só que também uma questão que esse estudo ele não fala nada sobre marcadores de tipo insulina, de glicemia, que são alguns fatores que a gente sabe por estudos de crononutrição, que em pacientes com doenças metabólicas ou trabalhadores noturnos, que de fato o consumo do café da manhã e da maior parte das calorias no começo do dia pode ser importante. Mas nesse caso, que o desfecho é perda de peso, perda de gordura, perda de massa magra, eles não encontraram, eles assim, estão meio que incertos por conta dessa heterogeneidade que a gente vem trazendo aqui na discussão. Uma coisa interessante aqui que eu estava lendo aqui, Caio, é que ele diz aqui, ó, mesmo do outro lado da moeda, né, mesmo o consumo do café da manhã demonstrando não ter um impacto estatisticamente significante no peso, isso não significa que você recomendar o indivíduo a consumir o café da manhã seja uma recomendação errônea, seja uma recomendação, porque as pessoas poderiam utilizar esse estudo para falar que, então o café da manhã também, enfim, tanto faz, então pula. Poderia ter a conclusão inversa, certo? Exatamente. Eu acho que é uma conclusão interessante aqui que eles fizeram. Na verdade, a gente está incerto acerca desse corpo de evidências. Você pegar esse estudo para falar que o café da manhã, enfim, não tem. Primeiro que não dá para falar que não tem um efeito, porque a estatística frequentista nem consegue dizer isso, mas tudo bem. Mas não pode pegar esse estudo aqui e falar que porque não teve diferença entre os grupos estatisticamente significativa, porque, por exemplo, poderia dar aqui o contrário, poderia dar que, porque a gente está analisando um estudo sobre um viés de que pular o café da manhã pode ser interessante, mas o contrário poderia ter acontecido. O contrário, o quê? O café da manhã ter sido mais benéfico do que pular. Só que isso não aconteceu. Os resultados, eles são assim, a gente está incerto acerca de qual é a evidência mais eficaz, qual é a intervenção mais eficaz, perdão. Então, as pessoas poderiam utilizar esses resultados aqui para falar, então, já que não tem diferença, pula o café da manhã. Só que a gente não pode usar esse estudo para nenhuma das duas condutas, entende? A gente não pode usar esse estudo para falar que pular o café da manhã é superior ou realizar o café da manhã é superior. E se a gente pensa também de forma prática, quando a gente pensa numa ingestão total de fibras e proteínas, que geralmente são os nutrientes mais difíceis assim de consumir uma boa quantidade, o café da manhã pode ser uma oportunidade de você conseguir colocar uma refeição a mais com fibras e proteínas. A gente sabe que a maior parte das pessoas acaba consumindo isso mais no almoço e no jantar. Nos lanches, assim, é mais raro de uma pessoa conseguir consumir um lanche proteico com bastante fibra, né? A população em geral acaba concentrando no almoço e no jantar, e se a pessoa não consome uma boa quantidade de fibra só nessas duas refeições, ela provavelmente vai ficar deficiente. Então o café da manhã é importante justamente por conta da praticidade. É uma questão importante de mencionar, assim. Sim. Ele fala aqui, né, que dado
dado os resultados nulos que nós encontramos aqui, né, os resultados inconclusivos, melhor dizendo, nulos que eu digo compatíveis com a hipótese nula, mas dados os resultados inconclusivos, a gente sugere, né, que precisem de estudos maiores, com maior controle e tudo mais, para verificar o efeito realmente de comparar essas duas intervenções. Isso é, se é uma coisa que de fato tem uma probabilidade a priori tão alta, né? Será que você somente pular o café da manhã não controlando talvez seria interessante um estudo que verificasse aí, talvez os estudos de crononutrição talvez estejam já fazendo isso, eu não sei. Enfim, você comer mais calorias durante a noite ou comer mais calorias durante a manhã, controlando para o consumo calórico total. Aí sim seria uma coisa com uma probabilidade a priori um pouco maior, né? Um resultado que tem uma probabilidade a priori maior de ser verdadeiro antes dele ser conduzido. Se você faz vários estudos como esse aqui, a gente sabe que só pular o café da manhã, a gente sabe que é o gasto energético, é a ingesta energética que tem o maior efeito, e não o horário em que você se alimenta, certo? Sim, até falando dos estudos de crononutrição, eles até indicam que você tem um maior efeito térmico do alimento de manhã, só que se a gente pensa no efeito térmico do alimento em geral, assim, geralmente não é um efeito muito grande no gasto energético, fica em torno de, se eu não me engano, 10 a 15%, assim, então não é uma coisa que impacta tanto assim. Uma questão interessante é que alguns estudos mostram que, tipo, quem consome mais de manhã pode ter um maior gasto energético durante o dia. Inclusive, É a resultado daquele estudo, né? Uhum. também pode acabar até tendo uma redução da ingestão calórica, embora sejam achados que não são tão consistentes assim. Se eu não me engano, não tem tantos estudos demonstrando isso, mas parece que você aumenta o teu gasto energético, porque quando você come bem de manhã, embora não seja verdade para todas as pessoas. E uma outra questão também é a parte da alimentação hedônica, né? Quando chega na parte da noite, as pessoas tendem a consumir mais alimentos muito palatáveis, com uma alta densidade calórica. Então, você não consumir nada no começo do dia e deixar tudo pro final da noite, é provável que é possível, né? Que você acabe tendo a ingestão desses alimentos em quantidades exageradas e talvez contribua para o ganho de peso. Mas. Teve aquele estudo, né, Caio? Eu lembrei agora que os caras que consumiam. A gente tem uma evidência disso aqui no canal no YouTube, que os caras que consumiam mais calorias durante a manhã tinham possivelmente mais gasto por causa do NEAT. Não tem um negócio desse? Aquele estudo, ele na verdade não avaliou o NEAT, né? A gente acabou tendo. A gente acabou inferindo, né? A gente inferiu isso porque, no caso, o efeito térmico do alimento mudaria pouco, né? E no caso do estudo, foi um estudo em mulheres com obesidade. Se eu não me engano, eram mulheres com obesidade mórbida, assim, de fato, com algum tipo de comprometimento de resistência à insulina, e eles encontraram uma maior perda de peso nas mulheres que consumiam café da manhã, consumiam mais calorias na parte da manhã. Só que já foi até algumas outras revisões de alguns outros autores já meio que criticaram, levantaram essa dúvida, como que isso aconteceu, entendeu? Qual é de fato o efeito, qual o mecanismo, etc. Porque teoricamente naquele estudo a ingestão energética estava equalizada, então deve ter influenciado algum aspecto do gasto energético. Então, Mas qual aspecto é que fica fica a interrogação, né? Isso, exatamente. Aqui a gente tem que ele faz uma Live Out Analysis, né? Só para fechar aqui a análise desse estudo, onde ele vê que o efeito sumário, retirando os estudos, ele pega todos os estudos, aí eu retiro um para ver se o efeito ele modifica. E aí isso raramente acontece. Só que quando ele retira esse FAST 2005 para o IMC, o efeito vai para estatisticamente significante. Para massa livre de gordura, quando ele tira esse LEI de 2015, o efeito vai para estatisticamente significante. Mas eu acho que não dá para a gente concluir muita coisa em torno disso daqui, não. Porque a gente tem uma consistência, tirando vários estudos, o efeito se mantém consistente.
Então, pode ser que seja um estudo aqui, esse Lei de 2015, deixa eu ver aqui como é que é ele. Lei de 2015, ele é um estudo com 54 participantes e 12 semanas, para BMI, né, para IMC, ele teve efeito, não foi isso, quando tirou ele? Não, foi para massa gordurosa. Lady, massa gordurosa. Olha como é que é o efeito dele para massa gordurosa, tá vendo? Perdão, é aqui, esse desfecho aqui, né? Para massa gordurosa. Então, assim, é questionável, é até um estudo com uma duração razoavelmente grande, mas tirar ele é que leva o efeito para ser estatisticamente significante, certo? Mas uma coisa que eu penso é que, assim, tipo, essa análise ela faria bastante sentido se você tivesse um ou outro estudo que estava destoando muito dos outros. No caso dessa meta-análise, tem diversos estudos com uma heterogeneidade muito grande que destoam entre si. Então, Sim, eu é acho que verdade. não faz tanto sentido assim a gente dar muito peso para essa análise. E eles Inclusive, fazem... Falam, pode falar. inclusive nessa variável de massa gorda, né? Acho que, se eu não me engano, no Forest Plot tinha 4 ou 5 estudos também. Então, realmente tinha pouca coisa Pô, é para pouca você. coisa, né? É verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, bem pouca coisa. A evidência realmente é muito inconclusiva, né? Aqui para circunferência, enfim, de cintura, são 4 estudos, enfim, é muito inconclusivo. Precisa realmente a gente ter, enfim, mais estudos sobre esse tema. Ele faz aqui uma meta-análise cumulativa, onde ele vai vendo aqui, ele vê aqui pelo número de semanas, e a gente vê aqui aquela questão daquele fenômeno que a gente estava falando, né, sobre, parece que quanto maior o estudo, quanto mais duração tem o estudo, mais impreciso é o efeito, a diferença entre médias, né. Então aqui, esse cara aqui, o Durandar, ele teve uma diferença entre médias de 0,06. Então quem consumiu café da manhã, quem pulou café da manhã teve, em média, menos uma média 0,06 menor em quilogramas do que quem realizou o café da manhã. E aí, até uma conclusão do estudo aqui, que ele fala, voltando aqui rapidão, é que mesmo as coisas não sendo estatisticamente significantes, muita coisa teria baixa relevância clínica, certo? Muitos dos efeitos encontrados, cara, o que é? Tipo, uma diferença de 0,06 quilos entre os braços do estudo, 0,12 quilos, E aí, 0,09, 0,04. Tem alguns aqui até que, pô, 0,52, 0,57. Mesmo assim, cara, isso é dado toda a heterogeneidade, dado, sei lá, isso é algo que é clinicamente relevante, assim? Pá, é de peso corporal total, né? Não é nem, sei lá, de uma fração específica do músculo, é, é de peso exatamente, corporal bem total. colocado, bem colocado. Tudo bem que é menos semanas também nesse cara daqui. É 4 semanas e eles perdem, enfim, 0,57, favorecendo quem pula o café da manhã, né? 0,57. Mas não dá nem para saber, tipo, se é massa muscular, se é massa gordurosa, enfim. Fica a dúvida aí. Eu acho que concluir com base nisso daqui tu tá dando um chute muito no escuro, assim. Então, uma última coisa que eu queria comentar é sobre o risco de viés, que eles usam a ferramenta da Cochrane, né, para ver se o sequenciamento da alocação aleatória foi feito, enfim, de forma adequada, se teve cegamento do pessoal em relação à intervenção, se teve algum tipo de relato seletivo de desfecho, por exemplo, se o ensaio clínico ele registrou que um desfecho era perda de peso e acabou analisando, sei lá, outra coisa, analisou tipo IMC ou massa livre de gordura, e baixa atenção ao placebo. E a gente tem aqui que muitos estudos têm, assim, a gente tem uma figura meio que contrastante. Alguns estudos
é muito difícil você ter cegamento em estudos de dieta, tá? Então, o cegamento aqui, ele indica como cegamento como levando aquilo para alto risco de viés, alto risco de enviesar o estudo. Tem um cara aqui que consegue fazer low, né? Consegue fazer, enfim, eles classificam como talvez ele tenha feito cegamento, e aí por isso que eles classificam como low, mas muita coisa aqui como unclear, ou seja, ensaios clínicos mal relatados, tá? Eles não relatam adequadamente qual foi se teve, enfim, se a randomização ela foi feita de uma forma de uma forma centralizada, por exemplo, onde as pessoas que iam dar a intervenção não sabiam quem estava perdão, as pessoas que vinham, que as pessoas não sabiam quem eram os pacientes que estavam sendo alocados para o grupo intervenção e para o grupo controle. Isso geralmente é feito numa central com a gente só tem a ID do participante e a alocação aleatória é feita por lá, então a gente não sabe, por exemplo, esse fulaninho aqui, a gente fez um número aleatório lá, fez a randomização, mas esse fulaninho aqui, ele está um pouquinho pior, talvez se ele fosse para o grupo intervenção seria melhor para ele, dado que eu tenho um certo conhecimento de que isso aqui pode funcionar mais. Então, a gente tem todas essas questões aqui para avaliar risco de viés, e a gente tem um cenário bem contrastante, né, onde alguns estudos têm baixo risco de viés, mas muitos estudos mal relatados que não relatam adequadamente coisas que poderiam afetar o risco de viés do estudo. Então, assim, é uma literatura realmente muito, muito complicada, a evidência disponível acerca desse tema. Eu gostaria de concluir, Caio. Não, é basicamente isso mesmo. A minha visão do estudo foi que realmente não tem muito o que dizer. Seria mesmo esperar novas evidências, né? Porque grande parte, de fato, como o autor menciona, é de estudo observacional, que até alguns trabalhos mostram que você tem um aumento de risco de diabetes tipo 2, se eu não me engano, em pessoas que pulam o café da manhã. Inclusive um dos argumentos lá da crononutrição, e de algumas outras doenças, assim, mas são principalmente estudos observacionais. E também, no caso, esses ensaios clínicos randomizados também são muito limitados. Então, de fato, fica difícil da gente afirmar alguma coisa. O que acaba ficando mais, assim, acredito que para a prática clínica, é você entender muito as preferências do paciente, entender o que vai ser mais fácil de você modificar na rotina dele e trabalhar a partir disso. Perfeito, Caio. Uma última coisa que eu queria levantar aqui é sobre a F1000, a revista científica que eles submeteram um artigo. Ela faz um sistema de revisão por pares aberto. O que é a revisão por pares? A revisão por pares é assim, gente, quando a gente submete um artigo científico, tá? Quando os pesquisadores eles fazem um artigo científico, eles fazem lá o experimento e relatam o experimento num documento científico que se chama artigo científico, que tem introdução, metodologia, discussão, resultados, etc. Isso é geralmente submetido para revistas científicas, e isso é passado por escrutínio de outros pesquisadores para levantar potenciais limitações daquele trabalho ou não. O nome disso é a revisão por pares. Então, uma coisa é uma forma de a gente ter o controle de qualidade sobre o que é publicado. Uma forma até que é questionada atualmente até que ponto isso de fato melhora a qualidade dos artigos científicos que estão publicados, porque na verdade é um processo que é feito meio que na camaradagem, não tem remuneração para isso ser feito. É tipo assim, eu vou avaliar trabalhos e espero que terceiros avaliem meus trabalhos também, entre os pesquisadores, certo? Então, a revisão por pares, na verdade, é uma coisa muito multidimensional, existem boas revisão por pares, existem revisão por pares que são ruins, que são mal feitas, e nem sempre melhoram a qualidade do paper. Mas o interessante da F1000 é que, geralmente, essa revisão por pares ela é fechada, a gente não tem acesso ao que, por exemplo, quando o autor submete e os especialistas eles fazem as contribuições acerca daquele artigo científico,
eles fazem as opiniões dele. Eu acho que esse paper poderia ser aceito, esse artigo poderia ser aceito, mas eu acho que você poderia mudar isso daqui, eu vi essas limitações no seu trabalho, se você mudar isso daqui, resubmete que tem maior probabilidade de você ser aceito novamente. Então, tenta aqui, faz umas modificações, como se os caras estivessem revisando o teu trabalho de forma gratuita. Então, a F1000, né, que é F1000 Research, o nome da revista, eles deixam a revisão por pares completamente aberta. Então, a gente pode ver aqui o comentário dos revisores. A gente não vai entrar nisso aqui agora, né, Caio, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E tem até revisores aqui bem, enfim, aqui uma pessoa que trabalha aqui no Nuffield Department, né, de Oxford, né, que tem muita experiência com ensaio clínico, a Neuris Asbury. Não conheço ela especificamente, mas eu conheço o Nuffield Department, e assim, é o que tem de top em pesquisa clínica. E ela fala aqui as considerações dela. Os autores poderiam ter feito isso, poderiam ter incluído isso daqui e tal, não sei o quê. E a gente tem aqui do segundo autor também, que é a Michelle Brown, da Universidade de Indiana, né, a Escola de Saúde Pública da Universidade de Indiana. E ela faz também aqui as considerações dela de como eles poderiam melhorar esse artigo científico. E aí é interessante que também tem a resposta dos autores, como que eles respondem a isso. Então a gente pode ver como o manuscrito, como um artigo científico, ele foi... aqui a resposta. Ele foi sendo melhorado ao longo do tempo até chegar nessa versão final, que é a versão publicada, beleza? Então, era só isso que eu queria terminar, que eu queria finalizar. É bem interessante a gente pensar sobre isso, né? Até que ponto a revisão por pares fechada é uma coisa interessante ou não. Talvez seja interessante a gente ter acesso ao que os revisores eles estão falando sobre os artigos, até para a gente ter uma ideia maior de como que foi feita a construção daquele artigo científico e não olhar somente para o relato do que está publicado, que é a ponta do iceberg de tudo que foi feito, certo? Então é isso. Gostaria de agradecer aí quem assistiu o vídeo. Vai estar disponível no YouTube, em conjunto com vários outros artigos que a gente já analisou. Esse foi o primeiro que a gente fez com meta-análise, e depois eu devo gravar uns vídeos aí explicando sobre meta-análise, sobre, enfim, o que é heterogeneidade, né, estudar um pouco mais sobre isso. Eu estou com um livro aqui para fazer justamente isso, tá? Vou fazer um curso também sobre revisão sistemática e meta-análise. E aí vai ter material aí para vocês em breve enfim, no Instagram, no canal no YouTube e em outras plataformas aí que eu e Caio a gente está estudando. Então é isso, gostaria de agradecer quem ficou até o final e dar as palavras finais aí, Caio, para a gente finalizar. É isso, só agradecer aí o pessoal que viu até agora. Podem mandar qualquer sugestão de tema lá no direct no Instagram, Caio Loureiro 3 e Gabriel G. Costa com 2 L's, que a gente vai trazendo. Valeu. Show de bola. Valeu, pessoal.